Pirando Amigo orgulhosamente apresenta PISME, Juiz de Fora, Lei de Ohm. Um estudante da UFJF resolveu estudar o comportamento ômico de 3 resistores R1, R2 e R3, disponíveis no laboratório de ensino, mas sem identificação de seus valores. Os gráficos da figura abaixo mostram o comportamento da corrente elétrica I para cada um dos 3 resistores, quando submetidos a diferentes valores de diferença de potencial medidos pelo estudante. Legenda: gráfico de corrente ampere por tensão em volts para cada um dos 3 resistores, R1, R2 e R3. Suponha uma associação em série entre os resistores R1 e R2 ligado a uma bateria apropriada. Se a tensão no resistor F2 for 40 volts, determine os valores da corrente e tensão para o resistor R1. Suponha agora uma associação em paralelo entre resistores R2 e R3 ligada a uma bateria apropriada. Se a corrente que passa pelo resistor R2 for 0,6 amperes, determine o valor da tensão e corrente no resistor R3. Conforme estudamos anteriormente, toda vez que tivermos gráficos, sempre a gente pergunta o significado da área do gráfico e da inclinação. Como descobrimos o significado da inclinação? A inclinação é ΔY sobre ΔX. Nesse caso, a inclinação, o Y é I e o X é V, I sobre V. A lei de Ohm mostra V igual a R vezes I. Então R é igual a V dividido por I. Então a inclinação desse gráfico é o inverso da resistência. Sempre que estamos trabalhando com gráfico, também temos que tentar entender o significado da área do gráfico. Só para considerarmos o significado da área, a gente pode considerar que é base vezes altura. Mas se formos calcular, nesse caso, por exemplo, é um triângulo, seria base vezes altura sobre 2. Mas para descobrir o significado, basta base vezes altura. Então a área vai ser a base, a unidade da base é V, a unidade da altura é I. Então se eu calcular a área do gráfico, eu vou encontrar a potência. Que não é o caso para esse exercício, mas podia ser, né? Sabemos que a inclinação é o inverso da resistência. A resistência é ddP dividido pela corrente. Então vamos calcular a resistência 1. Escolhemos 2 pontos no gráfico. Então 20 menos 0 são os 2 pontos de ddP que a gente escolheu, que é esse aqui, ó, sobre 0,4 menos 0. Conclusão: a resistência 1 vai ser igual a 50 ohms. Resistor 2 vai ser o ΔV sobre o ΔI. Então vai ser 40 menos 0 sobre 0,4 menos 0. Resistor 2, 100 ohms. Resistor 3, 40 menos 0, 0,2 menos 0. Resistor 3, 200 ohms. Se tivermos o resistor 1 e resistor 2 em série, a tensão no resistor 2 for de 40 volts, termine a corrente e tensão no resistor 1. Toda vez que eu estou em série, a corrente que passa nos resistores é a mesma. Então eu sei que o I, que vai ser igual ao I2, que é igual ao I1. V é igual a RI. O V do resistor 2 é de 40 volts. O R é 100 ohms. Então a corrente vai ser I2. I2 vai ser 40 sobre 100. I2 será 0,4 amperes. Como eu sei que o I1 é igual ao I2,
O I1 vale 0,4 amperes. A corrente que passa pelo resistor 1 é 0,4 amperes. E a DDP, que o resistor 1 é submetido, V igual a RI. V vai ser igual a 50, que é o valor do resistor. V 0,4 amperes. A DDP do resistor 1 vai ser de 20 volts. Resistor 2 e 3 ligados em paralelo. Corrente do resistor 2, 0,6 amperes. Isso significa dizer que a DDP, que o resistor 2 é submetido, vale 60 volts. V é igual a RI, V é igual a 100 ohms, V 0,6 amperes. V vai ser volts. Toda vez que eu estou em paralelo, a DDP é a mesma. Então a DDP que o resistor 3 é submetido também vale 60 volts. V igual a RI, 60 volts é igual a 203. O I3 é 60 dividido por 200. I3 igual a 0,3 amperes. Espero que tenha gostado da aula. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.